Vamos à igreja assim, ó. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória. Assim comigo, ó. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Vamos juntos. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória já aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Vamos declarar. Eu quero ver agora a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto. Vamos à igreja. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória. Cante, igreja. A sua. O amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória. Sua mão. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Declare. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando teu nome, porque quero ver essa igreja assim comigo, ó. Eu quero a tua glória. Vou levantar as mãos. Vou louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos, vou louvando teu nome. Quero vir a igreja assim comigo, ó. Eu vejo a glória. 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 Aleluia, Senhor.
Senhor pode fazer muito mais, ó Deus, em nós. Aleluia. Como posso não crer ou duvidar, se teu amor insiste em me chamar? Vem, renova o meu interior e acende a chama do primeiro amor. Quero olhar minhas guerras, cante, e ver o Salvador vindo águas agitadas. Vou com ele andar, encarar o impossível, na certeza que Deus pode mais. Ajuda minha fé, segura minha mão, me ensina a viver, descendo pra vencer. Confio em ti, espero a ti, Jesus, meu Deus pode fazer muito mais. Oh, Senhor, o Senhor pode fazer muito mais em nós. Oh, Deus, visita-nos, ó Pai. Aleluia, Deus. Cante, igreja. Não crer ou duvidar, cante. Teu amor insiste em me chamar. Vem, o meu inteiro. Peça pro Senhor nessa noite. Reacende a chama, Senhor, do primeiro amor. Quero olhar minhas guerras, cante, e ver o Salvador vindo águas agitadas. Vou com ele andar, encarar o quê? Na certeza que Deus pode mais. Ajuda minha fé, segura minha mão, me ensina a viver, descendo pra vencer. Confio em ti, entrego a ti, Jesus, meu Deus pode fazer. Oh, Senhor, aleluia, ajuda minha fé, segura minha mão, ensina a viver, descendo pra vencer, Senhor. Confio em ti, entrego a ti, Jesus, meu Deus pode. Pega suas duas mãos e cante assim, ó. Somente crê, diga bem alto ao Senhor, aleluia. Diga, somente crê que o deserto vai florescer, querido. Vai florescer. Somente crê que o deserto vai florescer. Ajuda minha fé. Oh, Senhor, segura a nossa mão, Deus. Nos ajude, Senhor, a cada dia, Pai. Confio em ti, entrego a ti, Jesus. Meu Deus pode fazer muito mais, querido. Deus pode fazer muito mais. Ajuda minha fé, segura minha mão, ensina a vencer.
em ti, Deus. Confio em ti, entrego a ti, Jesus. Meu Deus pode. Vamos declarar mais uma vez, somente crer. Eu quero ver a igreja, cante assim comigo. Só que o deserto vai florescer. Você crê nisso nessa noite? Somente crer que o deserto vai florescer. Ajuda minha fé. A mensagem desta noite, eu vou tentar simplificar ela de uma maneira, a melhor que eu puder. Eu peço para que os irmãos prestem bem atenção no início, porque aí vocês vão entender um pouco o contexto. Amém? Está todo mundo me ouvindo bem aí? Amém? Neto, está me ouvindo bem aí? Ali no fundo lá também. Estão ouvindo bem, né? Cátia, Emerson ali, né? Amém. Queridos, dentro da psicologia, existe uma teoria chamada dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva. Alguém aqui é psicólogo? Tem alguém aqui que tem algum curso? Olha ali, já sabe do que eu estou falando, né? Mas eu vou falar, não vou falar tudo, viu, irmã? Não vou falar tudo, vou falar só um aspecto, só uma pincelada, uma visão panorâmica, só para a gente introduzir o assunto, da mensagem de hoje. Então, o que nos chama a atenção dentro desse termo é que esse termo é o seguinte: dissonância significa controvérsia, significa divergência, significa contradição, dissonância, e cognitiva significa conhecimento. Então, seria um termo mais ou menos assim: divergência entre pensamentos, divergência de pensamentos. Estou colocando aqui de uma maneira bem a grosso modo. Então, para que você entenda muito bem o que é isso, eu vou explicar com calma, e eu quero que você preste bastante atenção. A regra é que as pessoas se esforcem para manter uma coerência, repita comigo, coerência, entre aquilo que elas acreditam e aquilo que elas praticam. Ou seja, coerência entre a crença e a ação. Amém? Todo mundo entendeu o que eu falei? Então nós, olha, eu creio em Deus, mas para me crer em Deus, as minhas ações, elas têm que revelar que eu creio nesse Deus poderoso, que eu creio na verdade desse Deus, que eu sirvo a esse Deus, que eu sigo a palavra desse Deus. Mas, preste bem atenção, está todo mundo entendendo, né? Amém? Mas quando eu digo que sirvo a Deus e ajo como se Deus não existisse, existe uma incoerência. Amém? Eu ajo da maneira que eu não, que é contrária àquilo que eu creio. Pelo menos eu digo que creio. Então, meus amados, quando nós somos confrontados com essa realidade, peraí, você disse que serve a Deus, mas vive fazendo isso daí? Quando nós somos confrontados com aquilo que praticamos de maneira contraditória, amém? Está todo mundo entendendo? Quando nós entramos em estado de dissonância cognitiva, que significa dizer o quê? Peraí, eu sirvo a Deus, mas eu tenho essa prática. Então, você está equivocado em alguma coisa está errada. E essa dissonância cognitiva, ela deve gerar 3 atitudes, passando assim bem por cima. A primeira atitude é, a pessoa, ela tem um coração assim, quebrantado, ela tem um coração rendido, ela tem um coração humilde. Ela reconheceu que, embora ela declare
que ama ao Senhor, mas ela não estava andando nos caminhos do Senhor, então ela se arrepende e vai para os caminhos do Senhor. Amém? Todo mundo entendeu? Primeiro, o segundo comportamento que a pessoa que está em dissonância cognitiva, ou seja, em conflito consigo mesmo, ela pode ficar indiferente. Ah, você está falando que, olha aí, meu irmão, você não vive o que prega e não prega o que vive. Você é incoerente. Estou nem aí. Vira aí para o seu irmão, estou nem aí. Fala com convicção, olha na bolota dos olhos dele, fala assim, estou nem aí. Tem muita gente que age assim e continua fazendo. Tem pessoas também que elas não só são indiferentes, já seria o terceiro. Ela age, com uma atitude de negação. Ela age trazendo argumentos para reforçar aquilo, que ela acredita. Um exemplo prático disso. Está todo mundo me entendendo? Amém ou não amém? Então vamos assim, um exemplo de uma irmã crente que posta no Facebook uma foto de biquíni. Aí lá embaixo vai bem assim: sede santos, porque eu sou santo. Olha só, hein? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar, né? Amém ou não amém? Olha a incoerência. Sede santos, porque eu sou santo, diz a palavra do Senhor. Aí alguém chega para conversar com ela, sabe, irmã, E aí, olha, presta atenção, você está dizendo que serve a Deus, mas essa foto aí, ela está expondo, seu corpo, sabe como é que é, E a mulher, ela tem que se preservar e tal. Aí ela entra em conflito, porque ela foi confrontada, ela fica em dissonância cognitiva, e aí ela chega, se ela tiver um coração rendido ao Senhor, se ela tiver um coração humilde, quebrantado, contrito, ela fala, é mesmo, irmão, eu errei. Eu creio que não é da vontade do Senhor que eu fique me expondo minhas qualidades, Tem quem gosta, queridos, tem quem gosta. Tem quem não gosta, mas tem quem gosta, amém? Então, ela pode se arrepender profundamente daquilo que ela... Mas também ela pode ir para a segunda. Alguém lembra qual é a segunda? Tô nem aí. Tinha uma música quando eu era do mundo que fala, tô nem aí. Alguém lembra? Pode vir com seus problemas que eu não estou nem aí. E a pessoa fica lá na dela, deixa a foto lá no Facebook. Mas ela pode dizer o seguinte, a terceira atitude, negar com argumentos. Ela pode chegar e dizer aqui, meu irmão, a Bíblia diz que devemos cuidar do templo do Espírito Santo. Ela está arrumando argumentos. Olha, para negar a incoerência dela. Olha, temos que cuidar do Espírito Santo. O meu corpo é santuário do Espírito Santo. Ui. Portanto, eu estou cuidando muito bem dele, do meu corpo, E mostrando para as irmãs como é que se deve fazer. Vocês estão entendendo, queridos? Amém? Agora, convido você, aí feita essa introdução, abrir a sua Bíblia aí, você que trouxe a palavra de Deus. E a irmã fala, não tem nada a ver, Não tem nada. O Senhor me deu, esses atributos pessoais. Eu tenho que mostrar. Abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 8. Repetindo, primeiro livro de Samuel, capítulo 8, vamos ler do versículo 4 ao 20. Vai ser um pouquinho extenso essa leitura, mas ela tem uma razão de ser, tá, queridos? Amém? Quem trouxe a Bíblia aí, diga amém. Quem não trouxe, diga misericredo.
Agora olha, você que não trouxe, olha para o seu irmão do lado aí, vê se ele tem uma Bíblia, senta com ele, né? Compartilha com ele aí essa palavra, né? Empresta a sua Bíblia. Agora eu vou liberar, só agora, para os irmãos que tiverem a Bíblia no celular, se você emprestar a Bíblia, tá? Não é para ficar olhando mensagem não, porque Deus não vai te ligar e não vai mandar uma mensagem para você agora, tá bom? Todo mundo encontrou aí? Repetindo, 1 Samuel 8, do 4 ao 20, diz assim a palavra de Deus: Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram-lhe: Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as... Porém esta palavra não agradou Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas o que, igreja? Para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei, e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros, como os seus cavaleiros, para que corra diante deles. Ele os porá uns por capitães de 1000, capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos, as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e o empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vos sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos... Naquele dia, porém, preste bem atenção no 19, o povo não atendeu a voz de Samuel, e disse o que, igreja? Mas teremos um rei sobre o que? Para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui na tua igreja. Pai, abençoa, Senhor Deus, este culto. Abençoa, Senhor Deus, as vidas aqui, famílias aqui representadas. Fala conosco, Espírito Santo. Nós te damos liberdade para ministrar ao nosso coração. É essa a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Meus amados, o texto aqui que foi lido, essa passagem, ela retrata um período de transição do povo de Israel, da teocracia, que seria o governo de Deus exercido por meio dos seus profetas, passando para a monarquia, que seria o governo de um homem, de um rei humano, de um soberano, né? de um homem que estivesse no controle de tudo, num controle supremo. E essa monarquia, ela se iniciou primeiro com Saul e Davi, e assim se sucederam vários reis. E esse texto ele fala também do momento em que os israelitas, o povo de Deus, eles não estavam satisfeitos com os líderes que haviam sido constituídos naquela época.
os juízes, e pediram um rei. E até aquele instante, queridos, prestem bem atenção na palavra, não feche a sua Bíblia, nós vamos trabalhar um pouquinho nesse texto. Até aquele instante Deus havia governado o seu povo. Só que um desejo começou a arder no coração daquele povo escolhido. Eles queriam ser como as outras nações. Cutuque seu irmão, irmão. Eles queriam ser como os outros. A justificativa para esse desejo, a justificativa para que eles fizessem isso, era que todas as nações que guerreavam contra Israel, eles tinham um rei humano. E por isso o povo também de Deus ansiava, desejava um rei humano que pudesse proporcionar para eles maior proteção contra os inimigos que viviam a atacá-los. Um rei poderia formar um exército muito grande, muito poderoso. Um rei poderia regimentar recrutas, poderia montar uma estratégia, abrir um mapa e falar: nós vamos atacar por aqui. Eles não estavam muito seguros com relação à direção que Deus havia dado até aquele momento. E eles começaram a olhar para as outras nações e viram que eles tinham um rei que estava à frente, lutando as lutas dele, as batalhas deles. Então, eles desejaram no coração deles. Só que vocês sabem o que é interessante, o que é engraçado desse pedido? É que Deus já havia prometido ao seu povo que levantaria um rei humano. Olha só, Deus já havia prometido. Lá em Gênesis, tem várias referências, Gênesis 35:11, Gênesis 36:31, Gênesis 49:10, Números 24:7-9, Deuteronômio 17:14. Todos esses textos falam da promessa de Deus, no sentido de dar para o seu povo um governo humano, mas não um governo humano da forma como eles queriam. Eles queriam, olha, vamos ser como as outras nações, mas aquele momento não era um momento de constituição de um rei humano, de alguém que estivesse à frente, porque Deus queria ser a primazia daquele povo. Deus queria liderar aquele povo, continuar liderando até o momento que ele entendesse que o povo estaria preparado para ser liderado por alguém escolhido divinamente por Deus. Quantos aqui estão me entendendo? Até aquele momento Deus havia liderado o seu povo por meio dos profetas. Moisés tirou do Egito, Josué entrou na terra prometida, e aí se sucederam vários juízes, período de juízes que lideraram guerras: Sansão, Débora, Jefté, Gideão, e o profeta Samuel foi o último líder. E eles falaram: olha, você já está velho, teus filhos, ele tinha 2 filhos, Abias e Joel, e eles estavam pervertendo todo o conceito de liderança, e aí o povo já estava decidido: olha, nós não queremos mais essa forma de governo. Essa forma de governo para nós não tem dado certo. Nós precisamos de alguém em quem a gente possa confiar, alguém em quem a gente possa cobrar. Queridos, isso soou como uma grande incoerência ao profeta Samuel. Ele ficou profundamente, diz a palavra que ele não se agradou daquele pedido. Ele disse: vocês querem isso mesmo? Vocês dizem que servem a Deus, ao Senhor dos Exércitos, que tem lutado por vocês, dando-lhe vitórias, e agora vocês querem ser e agir como as outras nações? O povo deveria, quando confrontado, ter entrado em conflito, em dissonância cognitiva, e aí se arrependido.
É verdade. O Senhor nos conduziu até aqui. Mas não. Eles ficaram indiferentes àquela advertência do profeta, e essa indiferença gerou uma negação daquilo que Deus já havia feito para eles. Eu gostaria de perguntar aqui: quem tem governado a sua vida? Cutuca o seu irmão. Irmão, fala com convicção. Irmão, quem tem governado a sua vida? Não deixa ele responder não, senão... Queridos, nós percebemos que a cada dia as pessoas estão sendo governadas por qualquer outra coisa, menos por Deus ou por elas mesmas. Alguns são governados pelo tempo, correm e não conseguem executar nada. Outros são governados pelas redes sociais. Esse dia passou uma motocicleta bem rápida do meu lado, eu estava vindo no carro, ela passou no sentido contrário, e na garupa da motocicleta vinha uma carona que ela estava literalmente digitando no celular. E ela passou do meu lado, vum! Eu falei, meu Deus, a pessoa, ela conseguiu, ela deveria pelo menos estar agarrada no cangote, né? Não ficou legal não essa posição, né? Ela deveria pelo menos estar agarrada no cangote do piloto, mas ela estava com as duas mãos, literalmente, no celular, com certeza recebendo uma mensagem, e a mensagem não era de Deus, porque ela não estava no treinamento para defunto. Mas para vocês perceberem que as pessoas estão sendo dominadas, governadas por outras coisas. Nós não estamos mais no controle da situação. Nós somos dominados, governados pelo dinheiro. Somos governados pelas nossas preocupações, pelas nossas aflições. Dormimos e acordamos e estamos preocupados com isso, isso não sai da cabeça. Eu quero que Deus fale comigo. Eu quero que Deus fale comigo. Mas sabe por que Deus não fala com você? Deus fala com você, mas porque muitas vezes a nossa mente está tão cheia de pensamentos, de preocupações, de desejos, que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Empurra o teu irmão, irmão, tira da tua mente tudo aquilo que te impede de ouvir a Deus. Na verdade, queridos, mesmo Deus tendo nos dado tudo o que precisamos para viver, ainda temos dificuldade para confiar nesse Deus. E muitas vezes a gente ainda vê alguns irmãos descontentes, infelizes, insatisfeitos. Mas eu te falo uma coisa nesta noite, uma coisa precisa estar bem resolvida dentro do nosso coração. Ou nós cremos neste Deus Todo-Poderoso, conforme diz, olha, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, e o servimos, ou nós o abandonamos de vez. Não dá para viver e ter uma vida incoerente. Nós não precisamos bater no peito e dizer que somos de Jesus, quando as nossas atitudes não revelam nada próximo disso. Aliás, é bem provável que quando isso não aconteça, você esteja muito longe de Jesus. Não dá, queridos, para crer no governo de Deus e se pautar pelo sistema criado pelo homem. Ou somos de Deus ou não somos. As igrejas estão cheias, queridos, de crentes artificiais. Está cheio de Denorex. Alguém lembra aqui da propaganda de Denorex? Parece, mas é o famoso quase o quê? Quase crente, quase liberto, quase santo, quase salvo. Onde é que ele vai? Não responda. Porque lá é o lugar do pessoal que não tem nada a ver. Quando o cara chega no inferno e fala assim, lar dos que tem nada a ver. Se você acha assim, não tem nada a ver não. Teu lugar está lá, reservado. E já está tendo uma festa para te esperar lá. Então, queridos, nós precisamos nos posicionar.
Naquele momento Israel decidiu ser governado pelo padrão existente no mundo. Eles começaram a olhar para cá ao invés de olhar para cá. Parece que eles tinham se esquecido de tudo que Deus havia feito por eles, até ali. Eu te pergunto nesta noite, o que Deus já fez por você? Eu pergunto nessa noite, quantas vezes você viu a mão de Deus sobre a tua vida? Eu pergunto para você, quantos livramentos o Senhor já te deu? Quantas bênçãos você já recebeu? Aí eu te pergunto, será que esse Deus não é aquilo que Ele diz ser na sua palavra? Será, igreja? O povo não estava satisfeito. E ele se revelou incoerente na crença dele, naquilo que eles acreditavam. Nesse momento, eles tinham as histórias que passavam de gerações para gerações do que Deus havia feito. Por isso, queridos, eu elenquei 3 pontos aqui que demonstram os grandes equívocos que este povo cometeu contra Deus, para que a gente também não incorra nas mesmas situações. A primeira coisa, vamos na palavra, versículo 5. Não feche sua Bíblia, nós vamos citar alguns. 5 disse, ele disseram, vê, já estás velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as... O primeiro ponto, igreja, é que o povo queria ser aquilo que não era. Fale para o seu irmão, meu irmão, não tente ser aquilo que você não é. Quantas vezes, queridos, queríamos ser como fulano, Beltrano, Cicrano, queria ser como o irmão Sapatinho de Fogo, como o irmão Cuspe Santo de Jesus, Quantas vezes? Só que eu falo uma coisa para você nesta noite, queridos, você nunca vai ser igual a ele. Fale para o seu irmão, meu irmão, sabe aquela pessoa que você admira? Você nunca será igual a ela. Pode ser parecido, mas nunca igual. Queridos, não é errado admirar as pessoas certas, não é errado se espelhar nelas, não é errado nós andarmos pelos mesmos caminhos pelos quais elas passaram, mas nunca seremos igual a elas, sabe por quê? Porque nós somos diferentes e porque Deus nos fez assim, igual a você não existe ninguém na face da terra, queridos. A nossa tendência de querer ser como os outros, parece que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Ou seja, não estou satisfeito com aquilo que sou. Será que eu sou tão imprestável? Será que você é tão imprestável assim, que você deseja ser outra pessoa? Será que Deus errou quando Ele te criou? Aprenda uma coisa, meu amado. Deus não vai te usar da mesma maneira como usa o outro irmão. Amém ou não amém? Deus não vai te usar da mesma maneira como Ele usa o teu irmão. Deus vai te usar da maneira que você é. Deus vai te usar da maneira que você é. Não adianta você ser aquilo que você não é. Incoerente com você mesmo, porque com Deus nem se fala.
Todas as vezes, queridos, que eu tentei ser quem eu não era, tentei me passar por outra pessoa, tentei me revestir de uma outra máscara, queridos, eu me dei mal. Todas as vezes, quando agimos assim, somos uma fraude, somos uma fachada, somos alguém sem identidade, sem personalidade, é alguém que não sabe quem é, e no fundo, acaba não sendo ninguém. Mas sabe o que a palavra de Deus fala para você, meu irmão? Amém? Sabe o que a palavra de Deus fala para você, queridos, nesta noite? A palavra de Deus fala que aqueles que são coerentes com relação à sua crença, a palavra do Senhor em 1 Pedro 2,9 fala: mas vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é obra-prima de Deus, deixa Deus te usar, meu irmão. Quem recebe aí? Deixa Deus te usar. Não seja aquilo que você não é para agradar aos outros. Não seja, queridos. Isso só funciona por um tempo. Depois, a casa cai. O segundo ponto que eu queria trabalhar com os irmãos está lá no versículo 7 e 8. Diz assim o versículo 7 e 8. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje. Pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Sabe o que o povo fez? Rejeitou a Deus. Eles rejeitaram. Queridos, a palavra rejeitar consiste em recusar alguém ou algo ou alguma coisa. Significa largar, significa não aceitar, significa abandonar. Quantos aqui, queridos, já foram rejeitados por pessoas que amavam? Muitos aqui já foram rejeitados pelos pais, pelos filhos, pelo marido, já foi rejeitado pela esposa, a esposa já foi rejeitada pelo marido. Queridos, isso trouxe uma enorme ferida, um enorme trauma ao seu coração. Quantos aqui já não foram rejeitados pela vida? Já levaram muitas quedas, já caíram muitas vezes, doeu, nós sabemos. Pode ser que tenha alguém aqui, mas lá fora está cheio de pessoas que já desistiu de lutar pela vida. Mas eu te falo uma coisa, queridos, Deus não desiste de você, porque você é obra-prima dele, você é feitura das mãos do Senhor, a sua vida é muito preciosa para Deus. Ele quer ser o governante da sua vida. Ele não quer cumprir um papel secundário. Aliás, um papel imaginário. Aliás, nenhum papel. Deus, esse Deus, queridos, que fez uma obra grande na vida daquele povo que foi escolhido. Deus não retirou a promessa nem a aliança que Ele tinha feito com o seu povo. Ele abençoou mesmo assim. Olha, vocês querem isso, eu vou deixar que acontecer isso. Mas depois Deus ia lá e resgatava o seu povo. Imaginem vocês a dor de Deus, quando Ele se sentiu rejeitado pelo seu próprio povo. Imagine você rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe. Imagine você rejeitado pelos seus filhos. Veja, queridos, que essa rejeição se traduziu numa enorme ingratidão. Por quê, irmão? Porque o povo focalizou naquilo que eles imaginavam que Deus deveria dar para eles, ao invés
de glorificar a Deus por tudo aquilo que Deus já havia feito na vida deles. Às vezes a gente esquece daquilo que Deus fez, porque nós estamos olhando para a grama do vizinho, e a grama do vizinho parece melhor do que a nossa grama. Então eu quero ser como o vizinho. Você quer ser? Deus deixa você ser. Às vezes, queridos, tomamos decisões precipitadas. O pastor pregou aqui domingo retrasado, sem consultar primeiro a Deus. Depois pedimos que Deus, olha, Deus me ajuda. Eu fiz isso aqui, esse negócio não deu certo, mas eu quero que o Senhor me ajude. E aí, quando Deus não coloca a mão dele, Deus pode se compadecer, pode ver o sofrimento, pode ajudar, pode. Mas quando as coisas não acontecem da maneira como nós achamos que deve acontecer, aí começamos a rejeitar a Deus. Por questões, por coisas banais. Sabe por isso? Sabe por quê? Porque a maioria das petições, a maioria dos pedidos que nós fazemos a Deus são motivados por desejos egoístas. Nós somos egoístas. Nós pensamos primeiro em nós mesmos, depois nos outros. Primeiro satisfazer o meu ego, as minhas necessidades. Queridos, Deus deu tudo que o povo precisava, mas eles mesmo assim o rejeitaram. Mesmo sendo tão injusto com Deus, Ele continua nos amando, e a prova do amor de Deus por nós é que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou à morte, não nos dará graciosamente todas as coisas? Sim ou não, igreja? Por isso repita comigo: nada, 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 nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aplauda o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A terceira coisa que eu gostaria de tratar com os amados irmãos está lá no versículo 19. Queridos, o versículo 19 diz assim: vou começar a ler bem do início aqui. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse o que, igreja? Mais forte. Mais uma vez. Não. Mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Sabe o que isso demonstra, queridos? Um coração obstinado. Quem aqui é obstinado? Ninguém? Só eu que estou levantando a mão? Então eu vou baixar a mão. Agora eu vou fazer a pergunta de outra forma. Obstinação também significa teimosia. Quem é teimoso aqui? Levanta o braço. Agora todo mundo. Teve uns que levanta assim, a metade. Então significa dizer que ele é meio teimoso. Não tem um ditado que diz: esse daí é mais teimoso do que uma mula, né? Tem uns irmãos que... glória a Deus, aleluia. Amém, queridos? E o engraçado é que lá no versículo 9, Deus disse que iria atender o pedido deles para o profeta Samuel. Ele disse: olha, fala para eles que eu vou atender o desejo deles, só que eu quero que você advirta o meu povo, advirta ele das sérias consequências de me rejeitar e de escolher ser como outras nações. Queridos, um rei humano, nós passamos a maior parte desse texto lendo o quê? Alguém se lembra do que nós lemos aí no miolo desse capítulo? É o seguinte: Samuel advertiu
de que um reinado constituído por um homem tomaria os seus jovens, homens e mulher, os colocaria para trabalhar para ele, instituiria tributos sobre as colheitas, sobre os rebanhos, tomaria os melhores animais e tornaria os filhos, as filhas padeiras, ou seja, iriam torná-los servos. Queridos, toda advertência do profeta Samuel não causou a menor impressão nos israelitas. Pelo contrário, tudo o que eles conseguiam ver era o seu desejo de seguir o caminho das outras nações, mesmo que essa decisão implicasse numa nova escravidão. Quem está entendendo o que eu disse aqui? Eles fizeram ouvidos moucos para não ouvir a advertência, porque eles estavam focados naquele desejo. Eles não queriam saber se eles iam perder tudo o que eles tinham, se os filhos deles iam ser alistados no exército do rei humano. Eles queriam simplesmente ser aquilo que eles não eram. Uma coisa interessante, queridos, em tudo isso, era que durante o governo de Deus, ao contrário do governo humano, eles estavam livres de impostos, eles não pagavam impostos, eles estavam livres de trabalhos forçados, eles estavam livres do serviço militar obrigatório, mas eles não queriam isso. Eles queriam ser igual às outras nações, eles queriam se tornar escravos de homens, ao invés de servir a Deus e receber as bênçãos que Deus tinha prometido para eles. Deus, queridos, não havia só livrado o seu povo do cativeiro egípcio, Ele tinha também lutado as batalhas de Israel. Deus proporcionou provisão para que eles não morressem no deserto, direção para mostrar qual era o caminho, para onde eles deveriam seguir. E depois Deus ainda falou: olha, aquela terra é a tua terra e eu vou te dar por possessão. E o povo foi lá e conquistou a terra. Só que isso, queridos, não fez nenhuma diferença, isso não gerou um conflito, isso não gerou uma dissonância cognitiva, a ponto de eles se arrependeram daquilo que eles estavam fazendo com Deus que havia livrado eles da morte. Às vezes nós somos incoerentes com Deus. Queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos se sacrificar por esse Deus. Ah, não, isso eu não faço. Queridos, não existe sacrifício, não existe nada que se venha de graça. A salvação vem de graça, mas a caminhada, ela é uma escolha. Está nas suas mãos decidir receber as bênçãos de Deus ou não receber, rejeitar e buscar as coisas passageiras. Como diz a Bíblia, que a traça e a ferrugem corrói, que o ladrão rouba. Queridos, isso é muito sério. A nossa obsessão, a nossa obstinação, a nossa teimosia, algumas vezes faz com que desejemos coisas erradas. A nossa obsessão faz que a gente queira coisas erradas pelos motivos errados e na hora errada. É aquela situação, o jovem, eles querem casar, mas falam: não está na hora, não é o momento. Mas mesmo assim eles querem, estão obstinados, eles querem. E lá na frente, esse casamento pode ter uma grande probabilidade de se desfazer. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, queridos, nós temos que estar fazendo a coisa certa, pelos motivos certos e na hora
certa. Eu não preciso dizer que custou muito para Israel essa rejeição, essa obstinação, querer ser quem eles não eram. Porque os maiores reis, eles fracassaram. Inclusive, depois desse período, eles começaram a perder batalhas, passaram por situações difíceis, porque eles decidiram caminhar sem Deus. Eles não queriam mais ser governados por aquele Deus que só existia na imaginação, mas aquele Deus que já tinha feito tudo para eles e já tinha dado prova do amor por eles. O povo foi levado para o exílio, para o cativeiro babilônico, para o cativeiro assírio. Queridos, cuidado, pois a incoerência entre aquilo que você crê e aquilo que você faz pode levar você a uma escravidão. Queridos, seguir um governo humano ao invés de seguir o governo de Deus pode levar você para a morte. E eu não estou falando de morte física, mas eu estou falando da morte espiritual. Do momento em que a gente é separado definitivamente de Deus. Mas eu glorifico a Deus, queridos, por tudo que aconteceu com o povo de Israel. E essas lições, elas nos ensinam muitas coisas, para que a gente não cometa o mesmo erro. Porque Israel queria ser igual aos outros, mas eles eram um povo escolhido. Deus estendeu a mão sobre a vida deles e disse: olha, eu vou te abençoar, em ti benditas serão todas as famílias da terra, reis procederão de ti, você será uma grande nação, eu vou te dar aquela terra que mana leite e mel. Mas eles não quiseram. Glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque o fracasso deles permitiu a instituição do governo de Cristo aqui na terra. Quem é governado por Cristo? Queridos, Jesus veio para restabelecer o reinado divino e conduzir o seu povo ao lugar de honra. Jesus é o Rei perfeito. Ele é sacerdote, ele também é profeta. E ele veio para libertar definitivamente o seu povo, não só de uma escravidão, mas de todos aqueles que o creem no seu nome. A Bíblia fala em João, fala assim: mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Sabe por quê, queridos? O governo de Cristo, ele não falha. Sabe por que o governo de Cristo é perfeito? Porque em Cristo se reúne na mesma pessoa o governo de Deus e o governo do homem, trazendo o direito de herdar as bênçãos da aliança com Deus. Quantos aqui querem receber essa aliança? Quantos aqui querem receber essas bênçãos? Quantos aqui estão aliançados com o Senhor? Você pode dizer: eu estou aliançado com Cristo para o resto da minha vida. Amém, queridos? Aplauda o Senhor por este momento.